E aí, pessoal, meu nome é Everton Figueiredo e hoje a gente vai ver como personalizar os textos que a gente tem dentro do nosso HTML. Como mudar a cor, o tamanho, tá? Mudar a fonte, que é bastante importante em um projeto HTML. Bora dar uma olhadinha? Na nossa última aula, a gente fez essa parte aqui de ajuste de imagens, tá? Se você ainda não viu essa videoaula, tá no card aqui na descrição, onde eu mostro como a gente ajusta e muda os tamanhos de uma imagem. Mas bora lá para a aula. Aqui eu vou apagar essa minha tag img, vou colocar uma tag p mesmo de texto, tá? Eu vou colocar texto para ser modificado. E aqui a gente vai modificar esse nosso texto. Na aula passada a gente também viu o conceito de classe, onde a gente consegue colocar uma classe dentro da minha tag aqui e referenciar ela. Mas hoje a gente vai aprender como referenciar um exemplo aqui, a tag P, para todas as tags P que a gente tiver dentro do nosso projeto, receber essa mesma configuração. Ou seja, aqui no lugar da gente colocar um ponto, a gente vai colocar apenas a letra P mesmo, que é referente à nossa tag. Então, toda tag P que tiver dentro do meu documento HTML, dentro desta página HTML, vai receber essas configurações, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é modificar o tamanho da minha fonte. Ou seja, ela está bem pequenininha aqui, né? Agora eu vou deixar ela bem grande. Para isso, a gente vai utilizar um parâmetro chamado font size. Então, font-size. E aí, ela já dá uns tamanhos aqui específicos, mas a gente consegue colocar os tamanhos em pixels. É bem recomendado você colocar os tamanhos em pixels. Vamos lá, vou colocar aqui um exemplo 100 pixels. E aí ela vai ficar grande. Então ela vai ficar grande. Para isso, a gente consegue também modificar o parâmetro dela, colocar uma porcentagem. Por exemplo, 10% ou 30%. E assim, vejam que ela fica bem pequenininha. Então vamos lá. Para a nossa próxima, a gente vai modificar aqui para ficar visivelmente para a gente, né? Eu vou colocar aqui 100 pixels. E a gente vai mudar agora a cor desse meu texto. E aí eu vou botar um color. E aí a gente pode escolher uma das opções que ele dá aqui, utilizando o nome da cor. São várias, tá? Todas elas são em inglês, mas aí vocês ficam à disposição. E vocês também podem utilizar um exemplo. Aqui eu vou colocar um red para vocês verem, ele ficou vermelho. Mas eu posso usar um exemplo, uma cor em hexadecimal. Que eu vou colocar o jogo da velha e colocar o código de cor referente à cor que a gente precisa colocar. Um exemplo, eu vou colocar aqui 856567. E aí ele pegou esse marrom aqui, foi uma cor aleatória, números aleatórios, tá? Aqui eu tenho a propriedade que se eu colocar o mouse em cima da minha cor hexadecimal, ou de qualquer outra cor, eu consigo colocar através desse piccolo aqui, a cor que eu quiser. E ele já gera o meu hexadecimal aqui para mim. Mas por enquanto a gente vai utilizar apenas o nome mesmo. Eu vou deixar uma cor vermelha porque fica mais chamativo para vocês verem. E aqui eu consigo mudar a fonte que a gente vai colocar. Para isso eu coloco fonte, tracinho, family. E aí eu vou dizer a família, ou seja, a fonte que eu quero usar. Geralmente nos meus projetos eu uso a Verdana. É uma fonte de texto mais redondinha, tá? Mais nítida de ver. Parecida também com a Arial, que é o costume. Mas aí fica a critério de vocês de explorar todas as possibilidades que tem aqui dentro, tá? Por isso que é bom utilizar um editor de código, porque aqui você teria que digitar na mão, porém aqui já vem passado para a gente, né, algumas fontes tradicionais, tá? E eu vou explicar a vocês por que elas têm essas vírgulas aqui. A primeira fonte, a opcional, vai ser essa daqui que a gente está falando. Se o meu navegador de internet não encontrar essa fonte, ela vai passar para a próxima, que no caso é o Arial Nylon. Tá? Se ela não encontrar, vai passar para Arial e depois para Safe Safari, que é uma fonte customizada, tá? Que eu também gosto de utilizar ela. Ela fica mais tranquila de ser utilizada. Desse jeito, ó, fica mais pontiaguda as pontas do texto. Mas eu vou colocar aqui a Verdana mesmo, que é geralmente a que eu uso. Deixa eu colocar aqui, ó, Verdana. E o nosso próximo parâmetro
é um parâmetro de alinhamento de texto, tá? É o Text Align. O Text Align a gente pode utilizar em diversos modos, de diversas maneiras. Mas o principal que a gente vai utilizar é o Center, tá? Para centralizar o texto em um determinado local. E a gente também consegue alinhar à esquerda, Left, alinhou o texto todinho para a esquerda, ou também para a direita, alinhou para a direita. Eu posso também justificar esse texto por Justify, e aí ele justificou o texto, tá? Ele começou e terminou o texto. Aqui, ó, o texto começa aqui, o para, vem espaçado para cá. Se eu modificar o tamanho, vai modificar isso aqui também, tá? Deixa eu ver aqui, ó, viu? Ele automaticamente se ajusta para ficar alinhado nos dois pontos. E aí eu vou deixar o alinhamento aqui no centro mesmo, Center. E a gente tem algumas questões de decoração de texto, que é o Text Decoration. Tá? Nesse Text Decoration a gente pode utilizar algumas coisas que geralmente a gente utiliza em uma edição de texto normal. Tá? Aqui um exemplo é um underline, para a gente sublinhar o texto. A gente também tem a questão desse texto aqui, que ele fica com um traçado no meio, meio que tem, a gente é para desconsiderar aquele texto, aquela parte do texto. A gente também tem a overline, que serve para colocar uma linha em cima do texto. E a gente tem uma opção que a gente geralmente utiliza, que é o none. Esse none vai servir para, se o texto tiver alguma estilização, alguma tag que a gente estiver utilizando, tem alguma estilização no texto, deixar de existir. Então, toda decoração que tiver, todo o efeito que tiver no nosso texto, quando a gente coloca o none, ele vai sumir com isso. Mas eu vou deixar aqui a overline, tá? E vou colocar aqui embaixo outro Text Decoration para explicar uma coisa para vocês. O Text Decoration, juntamente com qualquer outra propriedade que vocês forem utilizar do CSS, ele segue um padrão, ou seja, o código da gente vem de cima para baixo, ele vai fazendo a leitura de cima para baixo. Então, o que a gente colocar por último, a última leitura vai ser a modificação que vai ocorrer no texto. Exemplo, aqui eu coloquei a overline, a linha em cima do texto, deixa eu comentar aqui, ó, a linha em cima do texto, e quando ele vem, ele leu essa parte aqui e vai ler consecutivamente a de baixo. Porém, eu coloquei na linha de baixo outro Text Decoration com underline. Então, ele deixa de modificar para overline e coloca para underline, tá? Porque vai fazer essa transição. Tá bom, pessoal? E isso foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, tá? Me segue aí também no Instagram, o link tá aí na descrição do vídeo. E até a próxima. Fui!